Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 1. E nós vamos ouvir um pouquinho acerca do que o Senhor quer nos falar essa noite sobre jejum. Nós estamos dando início hoje, nossa primeira quarta-feira do mês de outubro, sobre essa série de ministrações, e hoje é o primeiro dia que nós vamos falar sobre jejum, entender um pouco mais, que o Espírito Santo de Deus possa encontrar lugar nos nossos corações. Deus amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Pai, mas muito além, Senhor, de aprender, nós queremos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem trago aos nossos conhecimentos. Se há entre nós hoje, Senhor, dispersões, cansaço, dúvida, incerteza, insegurança nos corações, tudo aquilo que possa tentar nos roubar da Tua presença, tentar afastar a Tua palavra de dentro de nós, Pai, Tu és Deus. E a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Então age no nosso meio esta noite, tira os comichões dos nossos ouvidos, restaura as nossas forças, se assim for necessário, traz bom ânimo ao nosso coração. Senhor, mas não nos despede sem ouvir a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, fique cravada dentro de nós. E que faça, Senhor, cura, faça restauração, faça libertação, faça aquilo que for necessário, Deus, para as nossas necessidades, Pai. Senhor, eu entrego o meu coração nas Tuas mãos, porque eu quero ser a primeira a ouvir a Tua voz. E quero ser tratada pelo Senhor. E peço a Ti também para que o Senhor trate a Tua igreja, os nossos amados irmãos que estão em casa, Deus, ouvindo esta palavra. A Sua igreja em casa, Deus, que o Senhor também os alcance. Que esta palavra também chegue ao coração de cada um deles, Deus. E o Senhor possa determinar cura sobre cada um. Esse é o meu pedido, Deus, e eu Te dou graça em nome de Jesus. Amém? Você já com a sua Bíblia aberta aí, no livro de Neemias, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 4 de Neemias 1, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E eu estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Só esse versículo. Amados, nós começamos hoje falando sobre jejum, né? E a pastora já disse aqui hoje, logo de início aqui, jejum não é uma dieta, não é um regime, né? Conveniente eu fazer jejum daquilo que vai me beneficiar na minha dieta, né? Eu preciso emagrecer e aí eu vou fazer um jejum daquilo que vou unir o útil ao agradável, né? Não. Primeira coisa que a gente precisa aprender, não é este o propósito do jejum. O propósito do jejum não é esse. Nunca foi esse e nunca será esse. E uma coisa que nós precisamos aprender também acerca do jejum, é que o jejum não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca. Não é algo que eu entrego para Deus como um sacrifício meu, para que Deus me dê em troca alguma coisa que eu estou esperando que aconteça. A gente, muitas vezes, assimila o jejum a isso. Muitas vezes a gente encaixa o nosso jejum dentro disso, né? Aqui em Neemias, se nós formos ler aqui o livro de Neemias todo, nós vamos ver que na sequência desse tempo de jejum e oração de Neemias, a palavra diz que o rei se atentou à aparência de Neemias, ele estava entristecido. Mas ele estava entristecido, a primeira coisa que eu e você precisamos prestar atenção, não porque ele estava jejuando. Ele estava entristecido pela situação que chegou aos ouvidos dele. Ele não estava se lamentando por ter entregado um sacrifício de oração e jejum a Deus. Ele estava entristecido pela situação que havia chegado aos ouvidos dele. Ele ficou sabendo que a cidade de Jerusalém, apesar de estar sendo reconstruído o templo já estava reconstruído, as muralhas ainda estavam em ruínas. E ele se entristeceu por isso. Se entristeceu por quê? Se entristeceu porque ali era a habitação dos seus antepassados.
Ali havia parentes dele que haviam retornado do exílio. Ali haviam pessoas que estavam vivendo a restauração da promessa de Deus. Então ele se entristeceu por conta disso. Então, a segunda coisa que eu preciso aprender é: Deus, eu preciso muito comprar um carro, então eu vou consagrar a Ti um jejum para comprar o carro. Não é isso, este não é o propósito. O meu jejum e o seu jejum, e que na verdade nós, os crentes de hoje, modernos de hoje, precisamos até voltar à prática de jejum, porque muitos de nós perdemos a prática do jejum, e eu achei muito cabível, muito interessante o Senhor ter revelado ao coração do pastor essa palavra de jejum na sequência da oração, porque nós precisamos voltar à prática, mas primeiro precisamos entender o que é consagrar um jejum ao Senhor. O jejum em si é quando você se abstém de algo que você gosta, que te custa, que você sabe que se você for ficar um determinado tempo sem consumir, você está verdadeiramente oferecendo algo que custe a você, ao Senhor. Não é algo, vou oferecer qualquer coisa aí e você passa batido, né? Por exemplo, eu não posso oferecer a Deus um jejum de jantar porque eu não janto. Aí não seria legal, eu não tenho o hábito de jantar, eu vou falar para Deus, eu vou oferecer minha janta. Não é legal, né? Eu não estaria sendo justo, né? Então eu tenho que oferecer algo que me custe, algo que eu sei que eu vou entregar a Deus e que vai me custar. Mas qual é o propósito de que isso te custe? É para que você sofra? É para que você se sinta uma pessoa, coitado, está fazendo tanto tempo de jejum de tal coisa. Ai, coitado, quanto tempo não come isso ou não come aquilo. Não é este também o propósito. O propósito não é esse. O propósito verdadeiro do jejum é deixar de comer o pão da terra para comer o pão do céu. Esse é o verdadeiro propósito do jejum. Você abre mão do pão da terra, aquele que te alimenta fisicamente, para comer o pão do céu. Então, quando você vai... Primeira coisa que você tem que pensar, quando você vai consagrar um jejum a Deus, você tem que pensar que esse jejum que você está consagrando ao Senhor é para se alimentar dEle mais e mais. É como se você olhasse para você e pensasse, poxa vida, tenho me alimentado muito do pão da terra, mas o pão do céu... eu não tenho me alimentado tanto assim. Então você abre mão daquilo que você come na terra para comer aquilo que vem do céu. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender acerca do jejum. E o jejum, nós já falamos que ele não é um regime, né, com uma proposta de emagrecer, mas o jejum ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um propósito espiritual. Ele tem que ter uma data, onde você diz a data que você vai consagrar a Deus, o tempo que você vai consagrar a Deus, e aí você coloca ali um propósito diante de Deus. Então, eu entendo aqui que Neemias, e até então, até eu ler aqui e entender isso, eu achava que Neemias tinha feito um jejum dele para que o rei desse para ele madeiras, pedras, cimento, bloco, tijolo e as cartas para que ele pudesse atravessar as províncias e chegar aonde ele precisava para poder reconstruir as muralhas. Mas lendo e estudando, nós temos estudado Neemias, quando a gente está estudando a escola bíblica agora, no domingo de manhã, e lendo todo o contexto dessa história, eu entendo que pedra, tijolos e madeiras não era nada do que Neemias ia passar quando ele fosse lá, chegar na terra que ele precisasse construir as muralhas. Então, Neemias estava o quê? Se revestindo espiritualmente. Ele estava se guardando espiritualmente. Por quê? Porque lá na frente, quando começasse a obra, muitas situações iam se levantar contra a vida dele. Então, quando você tem um propósito de um jejum, você tem que pensar simplesmente não naquilo que você quer receber. Ele queria a conclusão das muralhas restauradas? Sim, claro que ele queria.
Ele estava entristecido por conta disso, mas o propósito fundamental de Neemias era o quê? Eu preciso me encher do pão do céu, porque o que eu vou viver daqui para frente não é fácil, e eu preciso estar revestido da força e do poder do Senhor. Eu preciso me alimentar do pão do céu, porque para reconstruir essas muralhas não vão ser fáceis. Eu vou enfrentar oposições do inimigo. Eu vou enfrentar levantes do inimigo. Sabe por quê? Porque se a gente simplesmente falar assim, bom, todo mundo sabe que quando eu entrego um jejum, na maioria das vezes, de doce. Porque eu sou uma gosto muito de doce. Demais, assim, de doce de bar. Eu sempre falo que é doce de bar. Eu gosto demais. Se você chegar para mim com uma torta de morango e falar assim, vou atiçar você no seu jejum com essa torta de morango, eu nem ligo. Mas se você chegar para mim com um gibi, um doce de abóbora, uma bananinha, você me enfrenta, né? Então, e quando eu entrego um jejum para o Senhor, eu não posso pensar assim, bom Deus, eu preciso que o Senhor faça isso para mim, então eu vou entregar um jejum para que o Senhor faça isso para mim. Não pode ser assim, o jejum não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca. O rei ter sido compadecido da necessidade de Neemias, porque Neemias estava com o coração contrito. A verdade é o propósito que é interessante do jejum. E não o fim do propósito em si. O que importa para Deus é o propósito. Qual era o desejo do coração de Neemias? Vamos pensar comigo, Neemias já não morava mais em Jerusalém. Não havia sido levado escravo para a Babilônia. Ele era copeiro do rei. Ele estava vivendo muito bem, obrigado. Ele não passava necessidade nenhuma. Se alguém invadisse a cidade de Jerusalém, que estava aberta ali, por causa dos muros derribados, ele não ia sofrer absolutamente nada com isso, porque ele morava lá na casa do rei Artaxerxes. Ele não ia sofrer absolutamente nada. Mas qual foi o propósito do coração de Neemias? Ele olhou aquela situação e se compadeceu daquele povo. Havia um propósito. Neemias olhou para este propósito e disse, Deus, como eu estou triste por causa dos meus descendentes que moram tão distante de mim, que talvez eu não possa fazer nada por eles, que talvez eu não possa ajudá-los em nada, mas que eles estão ali largados. Sabe aonde o jejum começa a ter vida na minha vida e na sua vida? Quando o propósito está debaixo do propósito de Deus. Porque Neemias olha para Deus e fala assim, Senhor, lembra que o Senhor disse que se o seu povo endurecesse o coração, eles seriam levados a escravo, o Senhor separaria eles, o Senhor espalharia eles por várias nações. E o Senhor lembra também que o Senhor disse que se eles se arrependessem, o Senhor os traria de volta, congregaria eles de volta na sua nação? Então, eles estão de volta. Eles estão de volta, mas as muralhas de Jerusalém estão derribadas. Então, eles não vão permanecer lá por muito tempo, porque o inimigo vai invadir lá novamente e eles vão padecer novamente. Havia um propósito no coração de Neemias. Havia um amor no coração de Neemias ao próximo. Se você for ler lá, depois você lê na sua casa, Isaías 58, onde o Senhor diz qual o verdadeiro jejum. Porque ali o povo começa a contestar. Deus fala, poxa, a gente jejua. Aqui entrega sacrifícios para o Senhor e nada acontece. O Senhor não muda nada, não traz resposta, não faz nada daquilo que a gente apresenta ao Senhor. E o Senhor olha para eles e fala, qual é a espécie de jejum que vocês estão me oferecendo? Porque o jejum que eu quero é que vocês libertem aqueles que foram presos injustamente. O jejum que eu quero que vocês entreguem é aqueles que eu quero que vocês alimentem, aqueles que não têm o que comer. O jejum que eu quero que vocês entreguem é que vocês amem o seu próximo verdadeiramente. Então, o jejum verdadeiro de Neemias era o amor por um povo que talvez ele nem conheceu. Porque aquele povo ficou 70 anos preso no cativeiro. E agora estava sendo restaurado em Jerusalém. Mas ele amava porque era a nação dele. E ele queria que Deus restaurasse a nação dele. E quando ele entregou ali, ele chorou. A palavra de Deus diz que ele ficou alguns dias orando, jejuando. E ele chorou.
porque ele se entristeceu com a condição daquele povo. Ele fez um jejum, não foi nem por causa dele, nem foi nem por coisas que ele queria ou que supostamente ele precisasse. Ele fez jejum pelo próximo, pela necessidade do próximo, foi pelo amor do próximo. E quando ele fez esse jejum, se você ler depois a história de Neemias toda, você vai ver ali que Neemias enfrenta o quê? Sambalá e Tobias. Que enquanto ele está ali reconstruindo as muralhas, eles vêm e falam assim: vocês pensam que vocês vão fazer o quê, seus miseráveis? Vocês acham mesmo que vocês vão reconstruir as muralhas? Com que força vocês vão reconstruir as muralhas? Parece aquela historinha do lobo mau lá e os 3 porquinhos. Que a gente vai vir, soprar e ele vai cair. Parece igualzinho. Era assim que eles afrontavam a Neemias todos os dias. Neemias não sabia, mas ele ia tentar ser disperso dentro da reconstrução do templo. O meu jejum e o seu jejum tem que ser, sabe por quê? Porque dentro da minha caminhada e dentro da sua caminhada, Satanás vai tentar dispersar o meu caminho e o seu caminho. Um dia Sambalá quis passar por um bom rapaz e disse assim: fala para Neemias vir aqui, vamos conversar, a gente precisa que ele desça até aqui para a gente bater um papo com ele, está tudo em ordem. Nós não estamos mais nos opondo à reconstrução da muralha, mas fala para ele vir. E era uma cilada de morte. E Neemias disse assim: diga a eles que eu estou muito ocupado, fazendo uma grande obra. Sabe por quê? Porque antes ele se revestiu da força e do poder daquele que está no céu. Não era porque ele era autossuficiente. Nossa, como Neemias era inteligente, esperto. Não, é porque ele ia passar por uma grande luta, uma grande batalha. E você, crente, eu, crente, nós temos que entender que todos os dias nós vamos passar por uma grande luta e uma grande batalha. E nós não podemos deixar para entregar o nosso jejum só quando eu quero alguma coisa. Eu quero alguma coisa, eu vou entregar o jejum. Será que nós nos lembramos, será que nós pensamos em entregar um jejum porque nós queremos comer do pão da vida? Será que nós pensamos em entregar um jejum porque nós queremos nos alimentar do Espírito Santo de Deus? Nós não pensamos, sabe por que nós não pensamos? Lembra quando Jesus subiu ao monte para orar, quando ele desceu e encontrou ali um homem que tinha trago o seu filho para que os discípulos orassem por ele e expulsassem um espírito maligno na vida daquele rapaz. E quando Jesus desceu, o pai do rapaz disse assim: nenhum dos seus discípulos conseguiram repreender esse espírito maligno. E Jesus falou: até quando? Até quando vocês vão viver dessa forma? E o Senhor Jesus foi lá e repreendeu aquele espírito maligno. E os discípulos perguntaram: pai, por que o Senhor repreendeu e ele saiu e com a gente não funcionou? A gente fez a mesma coisa, igualzinho o Senhor fez e não funcionou. E o Senhor Jesus disse: existe castas de demônio que só saem com jejum e oração. E eles não estavam preparados. Eles não jejuavam para quê? Para que o pão do céu alimentassem eles. Talvez eles jejuassem quando eles fossem fazer uma grande pescaria, para que eles pescassem grandes peixes. Talvez eles jejuassem quando eles fossem atravessar um deserto que era muito perigoso e eles temiam e aí eles queriam ter livramento. Talvez eles jejuassem somente por causas próprias, por necessidades próprias. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós precisamos jejuar muitas vezes por causas alheias. Por necessidades alheias. A prática do cristão tem que ser uma prática de oração, sim, mas a gente vê que o Evangelho nos ensina o quê? Jejuar e orar. Ele nos ensina, não é só orar não, ele nos ensina a jejuar também. Mas não é quando você quer que Deus te fale alguma coisa. Não é quando você quer que Deus te dê alguma coisa. Porque Neemias poderia ter jejuado para que Artaxerxes desse para ele os tijolos, as madeiras, os ferros, as cartas que ele necessitava. Tudo isso.
Mas se ele não tivesse jejuado no propósito de ser revestido do poder de Deus, quando ele estivesse dentro daquela terra para reconstruir as muralhas, ele não ia conseguir, porque o inimigo que fica ao nosso derredor, como um leão, buscando nos tragar, teria tragado ele. Teria consumido ele, teria enganado ele. Então qual é o maior propósito? O maior propósito do meu jejum e do seu jejum? Nós precisamos aprender a enfraquecer o homem que está dentro de nós, para que o Espírito Santo vivifique em nós. Nós precisamos matar o velho homem dentro de nós, para que a novidade de vida viva em nós. Precisamos aprender que jejuar a Deus é querer um encontro com Ele, e não um encontro com aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Quantas vezes nós estamos atrás daquilo que Ele pode fazer e não estamos atrás dEle simplesmente? Quantas vezes nós estamos entregando ofertas agradáveis, jejuns agradáveis ao Senhor, no propósito de que Ele se compadeça de nós e entregue a nós aquilo que nós precisamos há tanto tempo, pedimos há tanto tempo? E nós nos esquecemos de entregar um jejum porque nós precisamos dEle todo o tempo. Eu vivo sem o carro que eu mencionei no começo, que eu estava jejuando, eu vivo sem ele. Eu vivo sem a casa. Eu vivo sem uma série de coisas que eu apresento a Deus. Eu vivo sem isso, mas sem Ele eu não vivo. Eu vivo sem o pão aqui da terra. O exemplo disso nós temos visto, a pastora tem falado isso direto por conta do arroz. E ela tem dito assim, como o brasileiro se reinventa com tanta facilidade? Não tem arroz, a gente agora foi para cima do cuscuz. Quem é que não, né? Não dá uma reinventada e você substitui uma coisa por outra? Eu vivo sem o pão aqui da terra, mas sem o pão celestial eu não vivo. E quando eu consagrar um jejum a Deus, é porque eu quero deixar de comer o pão da terra e me alimentar dele. Eu quero que Ele viva em mim. Eu quero que Ele me alimente por completo. Eu quero que Ele sacie a minha fome. Eu quero que Ele sacie a minha sede. Eu quero que Ele sacie o meu desejo daquilo que eu penso que é essencial, que é aquilo que eu necessito para viver aqui na terra. É para isso que eu preciso entregar um jejum a Deus. É para isso que eu preciso me consagrar ao Senhor com um jejum. Ah, mas e se eu tiver uma necessidade, eu não posso entregar? Eu posso, é claro, Neemias entregou, ele tinha uma necessidade. Ele tinha uma grande necessidade. Ou você acha que Neemias conspirou essa situação? Ele falou assim, bom, eu vou fazer carinha assim de cachorro que caiu da mudança, sabe? Ficar com aquela carinha assim, perto do rei. O rei nunca me viu triste, aí eu vou ficar meio tristinho perto dele e tal. Ele vai perguntar, eu sou assim com o rei, faço tudo direitinho. Ele vai me perguntar, o que foi, Neemias, o que você quer? Ah, está acontecendo. Você acha que foi de caso pensado que Neemias foi chorar, foi orar e foi jejuar na presença do Senhor? Talvez quando ele orou, jejuou e se prostrou na presença de Deus, ele falou assim, Senhor, eu não sei nem o que fazer por aquela nação. Sem nem o que fazer por aquela nação. Como eu estou triste por eles. Como eu estou amargurado pela situação deles, Senhor. Eu não sei o que fazer por eles. E o Senhor, vendo que a entrega dele era verdadeira, que aquilo que ele estava oferecendo como jejum ao Senhor, era verdadeiramente pensando na necessidade, pensando em que o nome de Deus precisava ser glorificado. Deus, o Senhor prometeu. O Senhor falou que o Senhor restauraria o povo novamente. Então perdoa o pecado do povo e restaura ele novamente. Mas como é que o teu nome vai ser glorificado se as pessoas virem as muralhas de Jerusalém derribadas dessa forma, os portões queimados? Ele pensou primeiro em Deus, ele pensou primeiro no nome do Senhor, ele pensou primeiro em como as outras nações viriam o povo de Deus, porque o povo ficava atento. Deus não disse que 70 anos depois ia trazer essa nação de volta? É igualzinho o povo lá fora fica atento em você. Você não crê que o seu lar vai ser restaurado?
Você não crê que Deus vai abrir uma porta de emprego? Não é você que vai todos os dias na igreja e ora e apresenta a Deus aquelas causas? Não é todo dia, não é você? O povo ficava, não é? Voltou da Babilônia, reconstruiu o templo, mas está tudo aberto. Naquele tempo, ter muralhas para fechar a cidade era de extrema importância. Era de extrema importância. Nenhuma cidade era aberta sem ter as muralhas que fortificavam e que guardavam elas. As pessoas olhariam para o povo de Israel e falavam, mas Deus não disse que traria eles para cá? Mas traria eles pela metade desse jeito? Deixaria eles vulneráveis? Pontos de serem atacados novamente? O nome de Deus precisava ser glorificado. Quando as muralhas foram restauradas, quem é que foi glorificado? Foi o nome de Neemias? Não, foi o nome do Senhor. Foi o nome do Senhor, quando Neemias entregou aquelas muralhas fortificadas, levantadas, todas de pé, da forma com que era para ser feita. O nome do Senhor foi glorificado. Você consegue compreender que o propósito que Neemias desejou no coração foi concluído, mas porque o que ele desejou primeiro foi o dono do propósito e não o propósito em si? Às vezes a gente fica andando na esteira, porque a gente está atrás do propósito e esquece do dono do propósito. A gente fica andando na esteira, porque a gente está atrás de viver o milagre e esquece do dono do milagre. Nós somos, às vezes, bem assim, fazendo para mim está bom. E o que Deus quer de mim e de você é muito além de nos ajudar a reconstruir as muralhas. É saber que foi Ele que preparou tudo. É saber que foi Ele que fez tudo. É criar um relacionamento, é criar uma intimidade com o seu Deus. Quando alguém perguntar para você assim, e essas muralhas? Eu vou te contar uma história. Neemias provavelmente voltou para lá, e eu acho que Artaxerxes, se fosse vivo até hoje, coçava a cabeça e perguntava, por que foi que eu deixei Neemias voltar? Eu não entendi, por que eu dei material para Neemias? Eu dei cartas para ele passar livremente. Por que eu permiti? Ele não sabe. Ele não sabe. Mas você não vê a Bíblia falando que Neemias orou a Deus e falou, Senhor, vai ao coração de Artaxerxes, incomoda ele, faz com que ele me dê tijolos, faz com que ele me dê blocos, faz com que ele me dê areia, faz com que ele me dê cimento, nada disso. Ele orou e se compadeceu, porque o nome de Deus precisava ser glorificado. O que é que você tem esperado de Deus? Que você tenha apresentado oração e jejum, esperado dele, apresentado oração e jejum, que você não tem colocado ele como a primícia disso. Não tem colocado ele como a primícia disso. O que é que Deus vai dar para você, que o nome dele vai ser glorificado primeiro? Todas as coisas são por ele. Todas as coisas são para ele. O apóstolo Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Quer deixar de comer, faça para a glória de Deus também. Faça para a glória de Deus. Quando você consagrar um jejum na sua vida, faça para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor sabia antes de Neemias, que Neemias precisava de tijolos. Sabia antes de Neemias que Neemias precisava de madeiras. Sabia antes de Neemias que ele precisava de cartas para liberar a passagem dele. Sabia antes. Ele não precisou apresentar a Deus o que é que estava incomodando o coração dele. Ele só precisou falar para o rei, eu estou entristecido, porque a casa dos meus antepassados está destruída. Só estou entristecido por isso. E o rei falou, quer ir lá reconstruir? E ele talvez olhou para ele e falou, reconstruir o quê? Reconstruir como? Reconstruir, né? Ele falou, pode ir, tudo que você precisar, vai. Você consegue compreender isso? Ele colocou Deus à frente e o Senhor supriu aquilo que ele queria, sem ele saber o que ele queria. Ele colocou Deus à frente, Deus era a primícia dele.
Ele precisava demais, ele queria demais comer uma baguete com manteiga quentinha. Precisava demais. Mas ele precisava mais ainda de que Deus saciasse essa fome dele acima de tudo. Ele precisava demais disso. E eu não vou dizer para você que Neemias não tinha mais a prática de orar e de jejuar, não, porque nós vemos assim de bate pronto que a primeira coisa que ele faz é isso. A primeira coisa que ele faz é isso. E talvez eu possa dizer assim para você, não, eu tenho uma prática de jejuar. Jejuo pelo menos uma vez por mês, eu jejuo, tenho a prática, sim. Posso dizer isso para você. Mas talvez eu possa dizer para você que os meus propósitos até o dia de hoje não era esse. Não era o pão do céu. E sim as minhas necessidades aqui na terra. Todas as vezes que eu me via aflita, todas as vezes que eu me via dentro de uma necessidade, eu corria lá e vou jejuar para que Deus supra essa minha necessidade, para que Deus quebre isso, para que Deus faça aquilo. Mas não é isso. O propósito é o contrário, Ele vai quebrar. Ele vai suprir a necessidade. Ele vai trazer a resposta. Ele vai mover. Ele vai fazer aquilo que eu e você precisamos. Mas Ele precisa estar à frente do propósito. Ele precisa estar à frente do propósito. E nós temos colocado as coisas materiais à frente de Deus. Ou coisas físicas, o que quer que seja. Nós temos colocado à frente de Deus. Nós temos colocado à frente. A gente precisa encarecidamente viver isso. A gente precisa encarecidamente viver um milagre. A gente precisa que Deus faça algo que só Ele pode fazer. Você acha que alguém poderia fazer por Neemias aquilo que Deus fez com que o rei fizesse por ele? Ninguém. Ele vivia ali na terra do rei, ele era copeiro do rei, não tinha ninguém que tirasse mais ele dali. Não tinha ninguém que tirasse mais ele dali. Ele era ali, vamos dizer assim, o rei era dono de Neemias. Ele pertencia agora ao rei Artaxerxes. Ele não podia sair de dentro do palácio. Que confiança é essa do rei? Ele ficou maluco? Mandar um camarada que é de lá de Jerusalém, voltar para lá e reconstruir? E se ele não volta mais? Se ele fica lá para sempre? A gente não precisa explicar os milagres que Deus faz. A gente não precisa ver começo, meio e fim nos milagres de Deus. A gente não precisa entender como é que Deus vai fazer. Não precisa compreender se Deus vai começar por aqui, ou se Ele vai terminar por ali, ou como que, sabe assim? A gente não precisa, a gente precisa somente confiar. Qual é a sua necessidade? Deus conhece. Você precisa reconstruir algumas muralhas? Deus conhece. Então apresente o seu jejum para que ele alimente você dele. Apresente o seu jejum para que Ele supra você dele. Apresente o seu jejum para que ele seja a primícia. Fala, Deus, eu quero muito, muito. Lá vou voltar eu no carro de novo. Vocês vão pensar que eu quero um carro, mas não tem nada a ver. Mas se eu ganhar, eu estou agradecendo. Mas assim, vou voltar lá no carro de novo. Ai, Senhor, eu preciso muito, muito, eu quero muito, muito, muito ganhar um carro. Mas eu preciso muito, 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 muito mais do Senhor. Se eu não tiver um carro, eu vou embora. Eu pego um ônibus, eu vou de a pé, eu pego um Uber. Não tem problema, eu não vou. Mas se eu não tiver o Senhor, não tem. Se eu não tiver o Senhor, eu posso ter o melhor carro da face da terra. Eu não tenho nada. E nós temos trocado isso. Nós temos invertido esses valores. Nós temos invertido aquilo que é principal, aquilo que é verdadeiro. E Neemias, ele é muito categórico aqui. Ele simplesmente chorou, se lamentou por alguns dias e esteve jejuando perante o Deus do céu. Pronto. A gente não vê. Você pode continuar a sua leitura em casa. Lê o livro de Neemias, que é rico, lindo, maravilhoso. Ele vai falar o que para você aqui? Ele não vai falar que ele pediu madeira, que ele pediu nada. Eu orei a Deus pedindo para que Deus quebrasse as barreiras, que me desse madeira, que me ajudasse na construção. Eu precisava de um projeto para reconstruir aquelas muralhas. Nada disso. Mas o Senhor deu para ele, além daquilo que ele pediu ou pensou.
Você consegue compreender? Você tem entregado o jejum a Deus pedindo alguma coisa. E o que Deus tem para entregar para você é além daquilo que você tem pedido para Ele. Mas você vai viver isso quando você precisar, você entender, quando eu entender que eu preciso, na verdade, é dEle primeiro. É dEle primeiro que eu preciso. Neemias precisava que Deus acalentasse o coração dele, que Deus tirasse essa dor que ele estava sentindo. Talvez a oração de Neemias fosse para que o Senhor fizesse com que os olhos dos inimigos não vissem aquelas muralhas derribadas e não entrasse, não saqueasse novamente Jerusalém. Talvez ele nem mencionou, nem pensou por nenhum instante em ir para lá e ele ser o reconstrutor das muralhas. Não. Mas o Senhor quer fazer por mim e por você além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas para isso Ele tem que ser a primícia da minha vida e da sua vida. Para isso Ele tem que estar em primeiro lugar em mim e em você. Seu propósito é o quê? Primeiro de tudo é que reconhecer o meu propósito, o seu propósito é reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quando você entregar um propósito para Deus de um jejum, o que vai à frente do propósito é você falar: Deus, como eu sou totalmente dependente do Senhor, e viver essa total dependência, e se deixar ser totalmente dependente, deixar que Deus haja verdadeiramente da forma com que Ele sabe que é melhor para você, deixar que Ele traga, talvez humanamente falando, Neemias pudesse dizer assim: puxa vida, orei, jejuei, porque eu fiquei muito compadecido pelo problema dos meus contemporâneos lá, mas nem passou pela minha cabeça eu voltar lá para reconstruir nada, pelo amor de Deus. Quem está falando sobre isso? Qual é o propósito? O propósito, você tem que pensar no propósito. Não faz um jejum assim, tipo, descabido, sabe assim? Ah, vou fazer um jejum, porque hoje, esse mês começou o mês de jejum, né? O mês passado a proposta foi oração. Esse mês a proposta é jejum. Ah, começou, então eu vou fazer. Pensa no que você vai fazer, pensa naquilo que você precisa. Faz ali um balanço ali e começa a ver, fala assim: poxa vida, eu achava que eu precisava disso. Eu aprendi que eu preciso do Senhor. Eu achava que eu precisava daquilo, eu aprendi que eu preciso do Senhor. Eu achava que eu sentia falta disso daqui, mas na verdade eu sinto falta do Senhor. Eu achava que isso daqui ia me trazer uma alegria tão grande, mas na verdade quem vai me trazer essa alegria tão grande é o Senhor. Ah, mas aí eu não vou viver os meus projetos, eu não vou ter o meu carro? Vou ter o meu carro, porque eu coloquei o Senhor na frente de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ah, mas o reino de Deus eu vou buscar quando? Só quando eu morrer e for para a eternidade? Não. Buscai hoje o reino de Deus e a sua justiça. Hoje, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. O que são as demais coisas? É o meu carro. É a sua necessidade. É aquilo que você está pedindo para Deus. É aquilo que você está apresentando a Deus em jejum. Talvez você tenha dito assim: meu Deus, já faz 1 ano que todo mês eu entrego o jejum pela mesma coisa. Não acontece nada. Deus está igual o povo falou lá em Isaías 58. De que adianta a gente oferecer jejum ao Senhor? A gente deixa de comer, a gente oferece jejum ao Senhor e o Senhor parece que nem vê. O povo disse para o Senhor. E o Senhor falou: olha o jejum que vocês estão me oferecendo. O jejum que eu aceito é o amor ao próximo. É buscar o meu reino primeiro. É entender que eu sou o primeiro antes do seu carro. É entender que eu sou o principal antes do seu carro. É entender que eu vou satisfazer você mais do que o seu carro. É entender que eu vou te alegrar mais do que o seu carro. E nós trocamos os valores, invertemos os valores, e nós buscamos a bênção, esquecemos do abençoador. Nós enchemos o nosso coração da bênção, e cadê o abençoador?
Nós queremos viver. Olha, Jesus subiu lá, antes dele ser entregue para ser crucificado, subiu ao monte para oferecer jejum e oração a Deus. Por 40 dias e 40 noites ele jejuou. Por que ele jejuou por 40 dias e 40 noites? Porque quando ele estava saindo de lá, Satanás veio até ele e falou, fome, né? Não está fácil. Mas você é o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão e come. E Jesus disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vier da boca do meu Pai. Ou seja, eu não preciso do pão da terra, mas eu preciso do pão do céu. É isso que nós precisamos entender. Tudo bem que eu vim para a igreja porque Deus restaurou o meu casamento. Venha como estás, mas não permaneça assim. Conheceis e prosseguir em conhecer ao Senhor. O propósito da minha vida hoje não pode ser mais simplesmente porque Deus restaurou o meu casamento. Eu louvo a Deus porque Deus restaurou o meu casamento. Eu sou feliz porque Deus restaurou o meu casamento. Eu sou agradecida a Deus por isso que Ele fez. Mas esse não é o meu propósito de servir a Deus. O meu propósito de servir a Deus é porque eu amo Ele acima de tudo. E quando eu entregar um jejum a partir de hoje, eu vou entregar um jejum por amor a Ele, porque eu quero me encher dEle, porque eu quero me alimentar dEle, porque eu quero que Ele supra a minha necessidade, porque eu quero que Ele me alimente, seja qual for a sua necessidade, Deus vai suprir. Seja o que for que você está colocando diante do altar do Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais do que você tem pedido. Mas coloque Ele à frente. Coloque Ele à frente dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Faz lá uma listinha na sua casa de tudo aquilo que você pediu para Ele. E agora coloca o nome dEle na frente do seu fogão, na frente da sua geladeira, na frente do seu carro, na frente do seu esposo, na frente do seu filho, na frente do seu emprego. Do que quer que você esteja pedindo, põe na frente o nome dEle. Porque a sua oração e o seu jejum começa a ser recebido a partir de então. Não é que nós fizemos errado até então. Não é isso. É porque talvez nós, às vezes, aprendemos assim e levamos nessa prática. Vamos entregar assim, eu preciso viver isso, eu vou entregar a Deus isso. Entrega a Deus aquilo que te custa. Aquilo que te custa de verdade. Não, que nem a pastora disse, não aquilo que vai te beneficiar. Não aquilo que vai te favorecer. Não aquilo que vai dar um jeitinho assim para você, vai ajudar você de alguma forma. Bom, eu tomo muito café, eu como muito doce. Eu não tenho pretensão de parar de comer doce. Não tenho pretensão, mas suponhamos que eu tivesse. Eu como muito doce. E eu tenho pretensão agora de parar de comer doce. Então eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou entregar o meu jejum de doce. Porque aí eu vou ver se eu consigo maneirar no doce. Não. A gente não pode achar que a gente engana Deus. Não pode achar que a gente... O que Deus recebe de mim e de você é a sinceridade do nosso coração. Não adianta eu falar assim, eu passei 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada, estou quase morrendo, e é esse o jejum que Deus vai aceitar. Não. O jejum que Deus vai aceitar é aquela verdade do meu coração e do seu coração. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o sol, ele nasceu para todos. Então todos, cristãos ou não cristãos, se você trabalha, você ganha o seu dinheiro. Se você junta seu dinheiro, você compra o seu carro. Cristãos ou não cristãos. É assim que funciona. Mas o que Deus quer me levar a viver é algo sobrenatural, como Neemias. Você quer o seu carro? Que tal experimentar comprar ele sem ter provisão, sem ter dinheiro? Que tal experimentar viver essa bênção? O Senhor fazendo com que alguém venha do nada e me abençoe com um carro, se é isso que eu quero.
Que tal viver isso? Que tal eu aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida? E quando eu jejuar, eu lembrar que eu estou jejuando porque eu amo Ele e que eu quero que Ele me encha. Ao ponto de que se eu for provada no meio dessa dificuldade que eu estou passando, Ele vai me colocar de pé. Ao ponto de saber que se os inimigos se levantarem contra mim, e Satanás vir tentar soprar nos meus ouvidos e dizer que eu nunca vou receber o meu carro que eu tanto espero, eu vou confiar no Deus da promessa. Que tal experimentar viver isso na presença do Senhor? Eu acho que já está em tempo de eu e você começarmos a viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos muito acostumados com o natural. E o Senhor quer nos levar ao sobrenatural. Mas para isso a gente precisa descansar e confiar e colocar o quê? Colocar Ele à frente de tudo. E só para nós encerrarmos. O propósito do jejum não vai nunca mudar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, Ele é incorruptível. Nunca vai mudar aquilo que Deus escreveu e tem assinado para a minha vida e para a sua vida. Mas uma coisa é certa. O que Ele tem para fazer com que eu e você venhamos viver é além daquilo que você pediu ou pensou. Eu fico imaginando, eu usei a simbologia aqui do carro agora, né? Eu posso imaginar agora, eu pedi um carro, mas como eu sou, eu posso imaginar o carro que Deus está me dando. Porque eu propus um carro. Ah, Deus, eu preciso de um carro para mim poder ir ao banco, para mim poder fazer minha compra, para eu poder fazer a obra do Senhor. Ah, é um carro, Senhor. Mas Ele vai dar além daquilo que eu pedi ou pensei. Lembrando que eu estou usando aqui um carro, eu nunca nem pedi um carro para Deus, eu estou só usando essa suposição aqui. Só para você poder entender, mas é para você poder assimilar aquilo que você tem pedido para Deus. É muito além, é muito além. Mas Ele não vai se corromper. Ele não vai fazer a sua vontade. O Senhor tem falado acerca disso, nós como filhos. Eu bater o pé porque eu quero esse carro, porque eu quero esse carro, porque eu quero um carro, porque eu quero um carro. E o Senhor, tá bom, toma o carro, vai, sai de perto de mim. Ele é incorruptível. Mas quando Ele reconhecer que o meu coração está primeiro nele, lembra que Ele disse que as janelas do céu estão abertas? Que o céu não está mais cerrado? É começar a cair. É começar a cair. Então vamos começar a encontrar o nosso coração. Qual tem sido o verdadeiro propósito? Qual tem sido o verdadeiro propósito da minha entrega de jejum e da sua entrega de jejum? Porque o importante é que Ele cresça. O importante é que o nome dEle seja visto. O importante é que nós sejamos diminuídos na presença dEle. Ninguém olhou para o Neemias e falou assim, Neemias, nossa. Muito pelo contrário, amados, Neemias foi perseguido, foi achovalhado, foi maltratado, foi xingado. Ninguém deu honras e méritos para Neemias, não. Mas no final da conclusão daquela muralha, todo mundo pôde ver que Neemias servia a um Deus fiel e verdadeiro e que cumpria aquilo que ele prometeu. O que é que Deus prometeu para você? Ele vai cumprir o que Ele prometeu para você. Coloque Ele à frente dos seus propósitos, dos seus projetos e dos seus planos. Que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Vamos começar agora, a partir de então, desse plano que Deus tem para a nossa vida, desse mês inteiro e começar a entregar jejum ao Senhor. Vamos começar agora a conhecer ao Senhor de forma diferente. Entregar jejum diferente a Deus. Não jejum diferente daquilo que você entregava, o arroz, o feijão, o doce, o que quer que seja. Não, com propósitos diferentes. Senhor, eu quero ver a concretização do meu carro em Ti. Eu quero ver, Senhor, a conquista da minha casa no Senhor. Eu quero ver a restauração da minha casa no Senhor.
Eu quero ver a conversão daqueles que não se convertem nem com reza brava, Deus. Eu quero vê-los convertidos em Ti. Senhor, eu quero ver a cura daquela enfermidade em Ti, Senhor. Eu quero ver, Senhor, os Seus projetos e os Seus planos sendo concluídos, Deus, na minha vida, aquilo que o Senhor sonhou para mim, em Ti, Senhor. Eu não quero estar em lugar de honra, eu não quero me assentar à mesa do rei e as pessoas olharem e falar, quem te colocou na mesa do rei? Nem eu mesmo saber, mas eu quero que eles olhem e saibam, você tem um Deus que te colocou sentado na mesa de um rei. É esse o propósito que tem que ser primeiro na minha vida e na sua vida. As pessoas vão olhar para mim e para você como olharam para Neemias e falar, eu creio que quando o povo lá de Jerusalém falou, Neemias está chegando. Neemias? Neemias, lá, lembra de Neemias? Neemias, então está chegando. Chegando para quê? Diz que vai reconstruir as muralhas. Daqui a pouco chega Neemias, com caminhões de tijolos, de terra, de areia, de tudo, e o povo não estava entendendo o que estava acontecendo. Neemias, você ficou rico? Você roubou? O que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso mandou essa provisão. E as pessoas precisam reconhecer o milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, através dEle, e não através de mim, através de você. É através dEle que precisa ser reconhecido o milagre. E para isso Ele tem que estar na frente. Ele precisa estar na frente. E o propósito tem que estar atrás. Amém? Vamos se colocar de pé e orar ao Senhor. Eu não sei você, mas eu entendi de uma forma bem linda hoje, lendo sobre Neemias, lendo sobre Isaías, li um pouco sobre Mateus acerca do jejum, e eu entendi de uma forma muito diferente. E eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não está aqui dizendo para mim e para você que tudo que você fez de jejum até o dia de hoje não valeu nada. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo assim, vamos dar um passo mais largo? Vamos dar um passo mais largo nessa história da sua vida? Tá bom, né? Assim a gente agora sai da zona do conforto e vamos embora, tá? Vamos embora. Vamos embora porque eu vou levar você para reconstruir muralhas. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai. Senhor, obrigada. Obrigada pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração da tua igreja essa noite, Deus. Senhor, por isso que o salmista, Senhor, se alegrava tanto no Senhor. Como podemos não alegrar em Ti, Deus? O Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio. E hoje, Pai, o Senhor nos ensinou um pouco mais, Senhor. Deus, o Senhor é tão lindo, tão precioso, que até agradar a Ti o Senhor nos ensina. Até amar ao Senhor sobre todas as coisas é o Senhor quem nos ensina, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu creio que a Tua igreja, Senhor, esta noite, Pai, ela sai daqui, Senhor, como eu quero crer que eu sairei daqui, Senhor. Mudando, Senhor, os meus propósitos, o meu plano de vida, os meus projetos. E a partir de hoje, Senhor, eu começo a entregar a Ti um sacrifício a Ti, Deus, porque eu quero o Senhor. Porque eu quero que o Senhor viva em mim. Porque eu quero que o Senhor seja visto em mim. Porque eu quero que quando eu viver os meus sonhos, quando eu viver, Senhor, aquilo que eu tenho depositado como confiança em Ti, o Seu nome seja glorificado, Deus. E eu creio que a Tua igreja, Senhor, também contempla isso hoje. Eu creio que a Tua igreja, Senhor, também hoje é despedida da Tua presença, certos, Deus, de que o Senhor tem se inclinado e ouvido a oração e o clamor deles, e que todas as vezes que eles apresentaram jejum ao Senhor, o Senhor recebeu. Mas o Senhor quer levá-los a um passo mais largo. O Senhor quer levá-los, Senhor, a uma novidade diferente, a um caminhar diferente, Deus. E para isso, Pai, esta noite, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que nós precisamos, ou que pelo menos nós achamos que precisamos, Pai, para viver, Senhor, aquilo que verdadeiramente Tu sabes o que é necessário para nós. Em nome de Jesus, Senhor, encontre os nossos corações esta noite.
Encontra, Senhor, eu te peço, Deus, as nossas vidas diante da tua presença, diante do teu altar. Encontra, Senhor, as nossas necessidades diante de ti. Ah, Deus, que nós possamos oferecer a ti um coração quebrantado, Deus. Um coração sincero. Deus, uma verdade em nós, Pai. Senhor, que os nossos corações não sejam corrompidos. Os nossos corações não podem ser corrompidos, Deus. Nós não podemos nos alegrar mais, Senhor, nas bênçãos e nos esquecer do abençoador. Nós não podemos, Senhor, nos alegrar mais, Senhor, naquilo que Tu podes fazer por nós, mas nós queremos nos alegrar em Ti, Senhor, é em Ti. Saber que Tu és suficiente para nós. Saber que quando nós entendermos isso, Deus, as demais coisas virão sobre nós, Pai. Saber que o Senhor vai enviar suprimento, assim como o Senhor enviou para Neemias. O Senhor vai atentar às nossas orações. E até mesmo aquilo que nós não pedimos, o Senhor vai trazer para nós, Deus. Até mesmo aquilo que você não pediu, igreja. Até mesmo aquilo que você não pediu. Porque o Senhor ministra no meu coração agora que você tem pedido é pouco, em vista daquilo que Ele vai fazer você viver. É pouco o que você tem pedido para Ele. É pouco aquilo que você tem colocado diante dEle. E quando você aprender a colocar Ele à frente disso que você tem pedido, você vai ver que é muito além. Você vai olhar, você vai pegar e vai falar: meu Deus, eu pedi para o Senhor um cacho. E agora eu não posso carregar o cacho que o Senhor me deu, de tão grande que é. É muito além. O Senhor prometeu para o povo que ia levar eles para uma terra que manava leite e mel. E quando eles chegaram lá, eles falaram: verdadeiramente aquela terra mana leite e mel. Mas a gente não consegue carregar os cachos de uva com uma mão só. Nós precisamos de 2 homens para carregar os cachos de uva. É isso que Deus vai fazer para a minha vida e para a sua vida. Quando você acreditar que viver com Ele é melhor do que viver com aquilo que você está esperando. De viver nele é melhor do que viver naquilo que você está querendo viver. De viver para Ele é melhor do que viver para aquilo que você quer viver. Ele tem que ser a primícia da minha vida e da sua vida. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Deus, eu te dou graça, Pai. Eu te dou graça, Senhor, porque hoje, Senhor, hoje o Senhor começa a mover, Senhor, sobre os nossos corações. E o Senhor tem nos ensinado, Deus. O Senhor tem nos ensinado porque o Senhor tem pressa em nos abençoar. O Senhor tem pressa, Senhor, em que as nações vejam, Pai, quem és Tu na nossa vida, Pai. Porque, Senhor, Tu vai ser conhecido através dos testemunhos que o Senhor vai fazer no meio de nós, Pai. As nações vão desejar, elas vão desejar conhecer quem é o Deus que fez, Senhor, coisas tão sobrenaturais no nosso meio, Senhor. Pai querido, que os nossos corações esta noite, Senhor, estejam prontos, Pai, para ouvir e obedecer a Tua voz. Ah, Senhor, se há ainda dificuldade entre nós de entender, Senhor, a Tua voz, que o Senhor possa se revelar a cada um na sua particularidade, Deus. E que o Senhor possa ministrar esta palavra, Senhor, sobre cada coração, sobre cada necessidade, Deus. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela Tua infinita bondade. Eu te agradeço pelo Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua fidelidade a mim, à Tua igreja, Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor, por esta palavra, Senhor, aos nossos corações, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda bem forte.